Então, vamos assim, elevando os nossos pensamentos até Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, agradecendo ao nosso querido André Luiz e à equipe de Emmanuel pela oportunidade de aprendizado juntos nessas últimas 50 semanas, cada capítulo tão especial, tão profundo, com tanto conteúdo. É com muita gratidão que nós nos encontramos nessa noite para aprendermos mais um pouquinho com André Luiz. E que durante a leitura dessas páginas, a reflexão, que nós possamos ter o nosso coração aberto para realmente compreender todos os ensinamentos que estão sendo deixados pelo André Luiz e pela sua equipe. Que as tuas bênçãos, Jesus, sejam derramadas nos nossos lares, abençoando cada um de nós. Graças a Deus. Bem, então, como a gente estava falando, hoje é o último estudo desse livro. A gente está encerrando aí o capítulo, essa primeira fase de estudo, hoje iniciando o capítulo 50, que tem como nome Cidadão de Nosso Lar. Então, se a gente lembrar um pouquinho, André Luiz estava na casa da família dele, no Rio de Janeiro, e ele meio que passou por um assalto, né? Porque ele não estava preparado aí para ver a esposa, dele em segundas núpcias, a família basicamente se esquecendo da vida dele, né? De quem foi, não podendo nem falar o nome dele. Mas antes da gente recomeçar aqui o estudo, eu queria lembrar que no prefácio, Emmanuel conta para gente que alguns dados da vida de André Luiz, né, então de Carlos Chagas, tinham sido alterados para que não tivesse nenhum tipo de transtorno aí para o Chico, enquanto ele psicografava. Uma das coisas que foi modificado foi realmente esse aspecto, porque Carlos Chagas, não, a esposa de Carlos Chagas, se chamava Iris, não Zélia, e ela não se casou depois. Então, a gente já está vendo aí uma modificação, na história, né, para realmente mostrar que eram pessoas diferentes. Uma das coisas que se comenta, que eu escutei o Haroldo falando, é que eles misturaram algumas encarnações do espírito de André Luiz, né? Então, nesse caso, por exemplo, nessa vida em que ele foi Carlos Chagas, a esposa dele, Iris, não se casou e eles tiveram 3 filhos, sendo que um deles acabou falecendo muito novinho, acho que com 1 mês de vida só. Então, Carlos Chagas nem chegou a conhecê-lo, porque ele estava em viagem de trabalho. Mas, de qualquer forma, eu acho que aqui o que vale para a gente não é a análise, né, da vida de Carlos Chagas, o sanitarista carioca, e sim a análise do que está acontecendo quando nós, né, nos colocamos numa situação como essa, em que estamos desencarnados e a pessoa com quem nós convivíamos começa um novo relacionamento, segundo as núpcias. Mas uma coisa muito interessante que ele começa falando nesse capítulo é que ele estava cansado. E ele começou a comparar um pouco a vida dele, a sensação dele enquanto em nosso lar, em que ele conseguia trabalhar por dia sem nenhum tipo de alimentação. E aí ele percebe que não é a alimentação em si, né? Não é, mesmo porque a alimentação de nosso lar, a gente vê que é uma alimentação leve, como ele comenta. Então, é água fluidificada, são aqueles caldos, né, energizados. A alimentação que ele está falando aqui é alimentação espiritual. Porque enquanto ele estava em nosso lar, ele estava recebendo amor e afeto de muitas pessoas. Ele estava com suporte, compreensão, ajuda.
tinha amigos de verdade com que ele convivia, então o Tobias, que era o chefe dele, a enfermeira Narcisa, que trabalhava junto com ele, tinha Lísias, Clarencio. Ele estava rodeado de pessoas que trocavam com ele energias positivas, e essas energias positivas faziam com que ele conseguisse passar dias sem sentir fome. Enquanto ele estava lá, no seu segundo dia aí na sua casa, a família dele, a gente vê que ele já está exausto, que ele está com fome. E justamente porque o campo vibratório daquela casa não era um campo vibratório positivo, não era um lar onde existia Jesus, muito pelo contrário, né? A gente percebe aí o acompanhamento de espíritos inferiores, a gente vê o comportamento da esposa dele, não querendo que o nome dele fosse comentado, retirando todas as lembranças, memoralhas que pudessem ainda voltar, né, à vida do passado, né? Então a gente lembrar isso na nossa vida, na nossa casa, que não só de pão material vive o homem, vive a mulher, vive cada um de nós como indivíduos. Esse pão espiritual é extremamente importante, né? E é dentro do nosso lar que a gente consegue congregar, pelo menos em teoria, deveria conseguir congregar nesse alimento espiritual. Quando Jesus fala no livro Jesus no Lar, que é um livro que fala de evangelho no lar, Jesus falando de diferentes experiências de evangelho no lar, né? Foi um livro ditado por Neio Lúcio e psicografado pelo Chico também. É um livro muito bonitinho, de capítulos muito curtos. Ele sugere que as pessoas durante o evangelho no lar se encontrassem ao redor da mesa. E eu acho que esse capítulo retrata bastante o porquê. Porque ao redor da mesa a gente recebe o pão material e também pode receber esse pão espiritual com conversas amigáveis, né, com troca de amor, de afeto, o encontro da família, de uma forma fraterna, né, com bases em compreensão, entendimento mútuo. Aí André Luiz continua, né, nas suas reflexões, né? Essa dieta espiritual que ele estava sentindo falta. O que que é? Então, ele estava lá, ele estava passando por um monte de transtorno, de chateação, de sabores emocionais, ele estava decepcionado com a família dele, ele estava preocupado com o filho, o que será que o filho está aprontando, né? Então, tinham várias ligações, né, emoções negativas que estavam sugando a energia dele, né? Esse desgaste físico do perispírito, que é o corpo semimaterial, e o desgaste mental. Então, quando a gente está vivendo aí dentro de um lar onde existe agressão verbal, não só física, mas agressão moral, onde a gente vê que as pessoas não se entendem, não se respeitam, existe uma perda de energia muito grande. A gente fica cansado depois de uma briga. Você pode até se sentir normal, né? Mas aí você percebe que existe um desgaste que a gente precisa tentar evitar. Esse desgaste vai para o corpo e esse desgaste, como a gente está vendo aí com o André Luiz, ele vai para o perispírito também. A gente não precisa passar pelos problemas para a gente aprender, né? Então, o André Luiz está dando um exemplo para nós, tá? Descrevendo a sua situação. A gente pode aprender com isso. André Luiz, outra coisa, recebeu aí as indicações, as meditações de Clarencio. Então, vamos aí pensar de como é que a gente pode colocar a meditação no nosso dia para tentar reequilibrar o nosso ser, para voltar no prumo. A meditação pode ser de formas variadas, às vezes é só a gente prestar atenção na nossa respiração, às vezes é escutar uma música clássica, às vezes é ficar pensando num mantra, às vezes pode ser até uma prece usada como mantra, né?
Então, a gente pode usar desses artifícios que foram dados para André Luiz para a nossa vida, para melhorar a qualidade da vida. Outro aspecto que eu acho que é importante a gente pensar é o lado do desapego. A gente fica ouvindo sempre que tudo aqui na Terra é passageiro, que nós estamos aqui como turistas em viagem, que a gente chega sem nada, que a gente vai embora sem nada. E aí agora a gente está vendo essa história de André Luiz, onde ele percebe que a família dele é a família humanidade, a família dele que ajuda ele de verdade a se recompor, a se sentir bem, é Narcisa, é Tobias, é Clarencio, é Lísias. Não é a esposa dele, não estão sendo os filhos dele. Ele não estaria recebendo a energia necessária para o seu equilíbrio se ele tivesse dependendo só dos familiares. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente pensa nos pronomes que usamos no nosso dia a dia. O meu marido, a minha esposa, o meu companheiro, a minha companheira, o meu parceiro, a minha casa, o meu carro, o meu filho, o meu cachorro, meu. Às vezes a gente tem que falar até a minha doença, né? Então, até a doença a gente toma como nossa. E a gente tem que lembrar que a gente não é dono de ninguém. Da mesma forma que a gente não é dono de nada, por quê? Porque nós estamos aqui hoje, podemos pensar, não, mas eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro. Tem hoje, agora, mas se Deus quiser, em qualquer momento a gente pode perder, porque a gente vem aqui na Terra e a gente tem só a posse, a gente não tem a propriedade. A prova disso é que quando a gente morre, fica tudo aqui, né? Tudo se perde, tudo vai ficar para outras pessoas. Então, esse uso temporário deve ser levado em conta na nossa reflexão de prioridades na vida, né? De olhar para aquelas pessoas que estão passando necessidades e lembrar que essas pessoas fazem parte da nossa família humanidade, que essas pessoas precisam, merecem o nosso respeito, a nossa consideração, o nosso amor. Quando a gente pensa em termos de exemplos positivos, a gente viu Narcisa funcionando como uma irmã, Tobias aí como um irmão mais velho para ele, a ministra veneranda ajudando aí com milhares e milhares de horas de serviço sem descanso, a dona Laura sendo uma mãe postiça para ele, Dona Hilda mostrando um exemplo muito forte de fraternidade, de perdão. Clarencios, ele como sendo o mentor de André Luiz. Então, Lísias como um irmão, sem ser irmão consanguíneo. Então, ele teve exemplos dessa família, humanidade, girando ao redor dele, mas ele não teve consciência até esse instante. Nesse capítulo, ele percebe quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos? Aquilo que Jesus falou, que parece tão estranho para todos nós, né? Aí ele continua: cada companheiro das minhas novas lutas me oferecia algo de útil à construção mental diferente, que se erguia célere no meu espírito. Então, nosso papel aí como espíritas nessa vivência fraternal é fundamental. A gente vivendo o amor ao próximo, como Jesus ensinou, a gente está modificando a nossa construção mental, mas muitas vezes a gente também está ajudando a reconstruir o lado mental e emocional das pessoas que convivem conosco. A gente não conhece as dores profundas que cada um passa, né? A gente muitas vezes olha para alguém e vê bem vestido, e imagina que aquela pessoa não tem problemas. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Quem vê cara não vê coração, né? A gente nunca vai saber de verdade o que nosso próximo está sentindo, o que o nosso próximo está passando. Se isso não fosse verdadeiro, as pessoas que têm beleza, que têm poder, que têm fortuna, não cometeriam suicídio, não é? Só um instantinho. As dores morais são muitas vezes muito difíceis, talvez mais difíceis do que as dores físicas. E nós aqui,
Nesse trabalho, junto com a André Luiz, a gente percebe que nós possamos ter esses mensageiros simples, sem nome, que através de um sorriso, de uma mão amiga, a gente consegue ajudar os outros, as pessoas que estão ao nosso redor, né? E aí ele tá lá, sofrendo, se sentindo, não sabendo direito como ajudar, porque ele nunca tinha passado por uma lição de como fazer uma desobsessão, como conseguir passar aí é, da família consanguínea para a família universal. E ele faz uma prece, ele chama Narcisa, ele lembra, né, que o nosso apelo, a nossa prece é sempre ouvida por aqueles que nos amam. A gente sabe que o pensamento, ele não tem nem barreiras nem de espaço, nem de tempo. Mas é importante a gente perceber o que é que André está pedindo. André está pedindo ajuda, né? Compreensão, suporte. Então, quando a gente fizer as nossas preces, não é para a gente pedir a casa nova, o emprego novo, o marido novo, o namorado, enfim, que muitas vezes a gente às vezes se esquece e perde. A gente tem que lembrar de pedir a energia, a sabedoria, a consciência, a paciência, a capacidade de perdoar, para vencer os desafios do dia a dia. Muitas vezes a gente não vai conseguir tirar esses desafios do nosso dia a dia, porque eles estão presentes, né? Mas a gente pode aprender a navegar por esses desafios de uma forma diferente, de uma forma mais positiva, né? Quando a gente tem uma ideia, a gente já está criando uma imagem imediatamente. Será que essa ideia que ele teve, essa lembrança, será que já não foi uma conversa? Alguém que soprou no ouvido dele? A hora que ele está pedindo ajuda de Narcisa, ele é como se ele estivesse ligando no WhatsApp. O WhatsApp a gente manda uma mensagem, imediatamente a pessoa que está do outro lado recebe. A prece é a mesma coisa, né? E aí a gente vê Narcisa falando: ouvi o seu apelo, André, e eu vim ao seu encontro. Então, por que que ela veio ao encontro dele? Será que ela não tinha nada melhor para fazer? Não, ela estava ocupada. Com certeza, a gente sabe que ela trabalhava muito lá no, nas câmaras de retificação, porque ele estava fazendo pelo bem, porque ele estava com boa vontade, porque ele estava fazendo com amor, e principalmente porque ele tinha merecimento, né? Todas as vezes que a gente estiver fazendo bem, a gente vai receber a ajuda necessária para vencer os desafios do dia a dia. Então, se dentro da minha casa, do meu lar, do meu trabalho, da minha vida pessoal, profissional, enfim, eu tiver problemas, lembrar do poder da prece. A prece que é esse megafone invisível que vai poder distribuir o nosso pedido de ajuda aí de uma forma muito mais organizada, né? E muitas vezes a gente pode estar rezando pedindo para uma entidade em especial que pode até não ter a capacidade de nos ajudar naquele problema específico, mas essa entidade pode pedir ajuda para outros. Por exemplo, quando a gente está com um problema em casa, por exemplo, um cano furado. Então, você liga para um amigo. O amigo vai falar: me desculpa, eu não sei consertar cano, mas eu conheço um bom encanador. E aí ele entra em contato com aquele encanador. E o encanador pode ir lá e consertar o seu cano. A mesma coisa acontece com a prece, né? Ele, dentro das suas particularidades e limitações, ele não estava pronto ainda para ajudar o Ernesto, ajudar a sua ex-esposa, mas ele sabia para quem pedir. Ele sabia, ele conhecia uma pessoa amorosa que podia ajudar outros com maior problema, né? E isso é caridade espiritual já. Toda vez que a gente está fazendo prece, pedindo auxílio para o outro. Aí Narcisa chega, a primeira coisa que ela faz é um passe de dispersão. Ela retira formas escuras que estão ao redor do doente. Será que eram ovoides, né? No livro Libertação, que a gente tem gravado também no nosso canal do YouTube, a gente vê aí o estudo dos ovoides.
mas ela faz essa primeira limpeza, ela dá um up no doente para que ele possa estar mais receptivo para receber as ajudas, né? Porque com aquela carga mental pesada, com aquelas formas escuras ao redor dele, ele estaria refratário a receber ajuda. E da mesma forma conosco, quando a gente vai num médico e acha tudo ruim, acha tudo difícil e acha que não vai ficar bom, a chance de você ficar bom é muito, muito pequena. Porque quem está comandando é a cabeça. Se na minha cabeça eu não vou melhorar, então eu não vou melhorar. Não adianta nenhum médico fazer mágica, né? Isso está inclusive numa palestra que eu dei sobre doenças autoimunes e espiritualidade, falando exatamente isso, né? E aí eles vão até a natureza, para uma floresta, procurar por mangueiras e eucaliptos, olha só. Então, a gente vê essa outra sabedoria popular da natureza ser esse manancial de prana, de energia curadora. Os elementos da natureza também foram criados por Deus, as árvores, as plantas, as flores, os animais, e eles estão emitindo e recebendo fluidos também. Narcisa pede ajuda aí alguns elementais que André Luiz não consegue muito entender o que são e nem o que ela está falando, e ela meio que faz esse remédio para o doente, usando os fluidos, as emanações dessas duas árvores, e leva de volta para o Ernesto. Interessante, porque ela faz com que ele respire, olha a importância da respiração. E eles também fazem com que o remédio seja absorvido pelos poros. Aí a gente volta de novo à consideração em relação à meditação, né? Que a meditação é uma das técnicas da meditação é exatamente a respiração, é a gente ficar ligado, concentrado no momento, usando a meditação como âncora. E quando a gente está respirando, a gente está absorvendo exatamente esse prana, essa energia celestial, porque o ar, essa energia que nos rodeia, ela foi criada por Deus, né? E se Deus é amor, essa energia é amor. Ele melhora, o doente melhora muito e para surpresa de todos, inclusive do médico, que não consegue entender como é que ele conseguiu melhorar tão rápido, né? E André Luiz fala, por minha vez, experimentava grande júbilo na alma. Olha só, ele que estava com raiva primeiro daquela pessoa, do Ernesto, ele está feliz agora. Profundo alento e belas esperanças revigoravam-me o ser. Reconhecia eu mesmo que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido dentro de mim para sempre. Então, as algemas que ele mesmo tinha colocado por conta de orgulho, por conta do egoísmo, porque a gente sabe que Carlos Chagas, pela descrição, ele era um homem muito prepotente, muito orgulhoso. A gente viu o André Luiz tendo esse comportamento quando chegou no nosso lar. A gente acha que isso é bom, mas na verdade isso tudo está nos impedindo a evoluir, a crescer, né? E a gente vê que a hora que ele quebra essas algemas, que ele consegue deixar isso para trás, esse apego, essa vontade de controlar, ele consegue inclusive volitar, né? Então parece que o orgulho e o egoísmo são pesos que não deixam a gente voar. Olha só que coisa interessante para a gente refletir, né? E aí, Narcisa conta para ele que em nosso lar, grande parte dos companheiros poderia dispensar o aeróbus e transportar-se à vontade, mas nas áreas do domínio vibratório. Mas, visto que a maioria não tem adquirido essa faculdade, todos se abstêm de exercê-la em nossas vias públicas. Por quê? Por respeito, para não humilhar o outro. Né? Da mesma forma que Jesus fez, apagou a sua luz para que não fosse ofuscar a nossa pequenez, né? Não fazer a gente se sentir mais inferior do que a gente é. Esse cuidado, né? De que nosso conhecimento, a nossa sabedoria, a nossa luz não ofusque
o que os outros ainda não têm, ou melhor, não constranjam, não façam com que os outros que estão ao nosso redor se sintam mal por não ter, por não saber, né? E aí ele volta, vai e volta todo dia até o último dia, quando termina o trabalho dele de 2 semanas, e quando ele está chegando em nosso lar, o que que ele vê? Mais de 200 companheiros vinham ao meu encontro. Todos me saudavam generosos e acolhedores. Lísias, Lacínia, Narcisa, Silveira, Tobias, Salústio e numerosos cooperadores das câmaras ali estavam. Então a gente vê aqui, que coisa bonitinha, né? Quantas amizades ele já tinha feito em nosso lar desde a sua chegada, em um ano. E esses amigos, será que eles não estavam aí ligados, André Luiz, por pensamento? E por isso sabiam que ele ia estar chegando e quiseram recebê-lo aí para festejar essa conquista, porque realmente a gente conseguir transpor as nossas inferioridades, hábitos tão profundos do nosso ser, em termos de orgulho, né, de vaidade, que é o que aconteceu. Ele conseguiu se transformar, ele conseguiu ser um novo homem. Tanto é que Clarencio fala: Você não é mais o meu pupilo, agora você virou um cidadão de nosso lar. E eu acho que essa é um bom fechamento, uma boa reflexão para nós todos aqui. Ah, de como é que nós começamos esse curso e como nós estamos terminando, né? Pensando que ao longo de um ano foi esse exercício de transformação, de renovação de André Luiz e o nosso, a nossa reforma íntima, como vai, né? Então, para fechar o nosso estudo dessa noite e fechar o estudo desse livro, eu coloquei 3 pontos. Uma é a fraternidade, lembrar que todos nós, cada um de nós, somos sementes de Deus, somos criações divinas, somos todos irmãos. Que todas as vezes que eu tiver distratando algum ser, não só um ser humano, mas um ser orgânico, um ser vivo, eu estou maltratando um ser da criação de Deus, que foi criado com um objetivo específico, né? Então, esse respeito aos animais, às plantas, à mãe terra, aos seres humanos, sem a gente diferenciar os outros por preconceito de cor, de raça, de cultura, de religião, que hoje está tão comum, né? A gente lembrar que o amor é o remédio, que o amor é a saída, é a porta para a nossa renovação. A outra coisa é lembrar da mensagem de Jesus, essa renovação mental de amar ao próximo como a si mesmo e a Deus acima de tudo, né? O fardo leve de Jesus. Porque toda vez que a gente resolver ir pelo lado da briga, da desconfiança, da grosseria, a gente está plantando sofrimento para o nosso futuro. A única coisa que a gente tem controle hoje é o presente, e a gente só consegue mudar o futuro. E a gente muda esse futuro hoje, agora, com essas escolhas. E a terceira é que o amor, Deus, né, atende a todos os seres da sua criação. Não importa seres mais inferiores, mais evoluídos, seres que são ainda ignorantes ou que são, não importa se são os mais ignorantes ou os seres angélicos da criação. Deus olha por todos, Deus cuida de todos, né? Então é importante a gente ter essa consciência de que nós nunca estamos sós, nunca estamos esquecidos, abandonados, que é só a gente lembrar da prece que a gente consegue se ligar com esses mensageiros do bem. E era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, e agora a gente abre para os nossos comentários. Alguém quer comentar?
Dá vontade de fazer tudo certinho, né? Verdade. Bom, eu grifei aqui uns itens que mexeram mais com o meu coração. Primeiro de tudo, as colocações iniciais, mostrando a força vital que existe na troca de afeto, de carinho, de amizade, né? A gente não vê, mas é uma circulação de energia positiva que nos torna outras pessoas, né? Também, nesse mesmo parágrafo, o André Luiz lembra a importância da respiração e a importância da água. Eu, pelo menos, ainda sou muito distraída com essa maravilha que é a respiração. Apesar da gente saber que a respiração é vital, função vital, sempre que eu penso nisso, eu lembro, uma pessoa pode ficar uma semana sem comida que não morre, pode ficar 3 dias sem beber água que não morre, mas respirar, se ela não respirar 2 minutos, ela vai, né? Então, mostra como é vital essa função para o nosso organismo. E, na maioria das vezes, a gente fica tão desligada que respira aquele mínimo necessário só para não morrer sufocado, quando a gente devia encaixar, hoje, com yoga e outras informações mais recentes, a gente está cuidando melhor da respiração. Na federação, quando eu fiz curso de passes, ensinaram, é do livro do comandante Armon, ensinaram que a gente deve fazer um exercício respiratório assim: inspira contando até 4, segura o ar no pulmão contando até 4 e expira contando até 4. Parece fácil, mas a gente não consegue fazer mais do que 3 vezes. A ingestão do oxigênio é tamanha que dá até a tontura, né? E um certo cansaço, uma alteração, porque o oxigênio nutre diretamente o nosso cérebro, a célula, os neurônios. Então, a gente devia ter uma hora certa para fazer pelo menos 3 vezes por dia esse exercício. E nem sempre a gente lembra, né? E a água, mesma coisa. Hoje a medicina fala, tem que tomar 2 litros de água, mas eu aposto com vocês que a maioria das pessoas aí no mundo não tomam mais do que 1 litro d'água. Toma refrigerante, toma suco natural ou artificial, mas a água, que também é vital, é remédio, a gente lembra pouco. E nós espíritas ainda estamos mais bem informados, porque a gente já sabe da propriedade que a água tem de captar energias positivas. A nossa água fluidificada é um remédio abençoado, né? A gente nem sabe o que o benfeitor pôs ali, mas ele põe exatamente os nutrientes espirituais que são necessários para a gente. Então, essa foi a primeira parte do capítulo que mexeu mais comigo. A segunda parte é a frase: não era proprietário de Zélia. Isso a Ana comentou muito bem. Ninguém é dono de ninguém. A nossa família é a família humanidade. É claro que a gente gosta mais das pessoas com quem a gente tem mais convivência, com quem a gente tem mais afinidade, mas bem informados como nós estamos pela doutrina, a gente precisa devagarzinho ir dilatando e ampliando o nosso círculo de afetos, né? E fazer aquele esforço para tratar todo mundo com carinho, com simpatia, com boa vontade sobre todos os aspectos, né? Adorei a comparação da abelhinha, que a gente deve viver como a abelhinha, que a abelhinha vai voando, pousa de flor em flor e tira o quê? O que existe de melhor lá. Então, que a gente também procure ter essa preocupação de estar sempre no cenário da vida, no jardim da vida, para ficar mais combinado, né? Colher sempre o melhor. Depois, eu mexeu muito comigo
o parágrafo que fala sobre processo de conservação, conversação mental. Gente, esse é outro tesouro de luz aí para o nosso aprendizado. Veja, André Luiz fez uma prece, pensou em Narcisa, a resposta veio. Isso não acontece só com André Luiz e Narcisa, não. Toda vez que nós fizermos uma prece pedindo ajuda do nosso anjo guardião, quem é o anjo guardião? É aquele espírito mais evoluído do que nós, que recebeu de Deus como missão cuidar de nós. Então, estou cansada, estou triste, estou doente, estou, enfim, alterada no meu equilíbrio espiritual, emocional. Faça uma prece. O nosso anjo da guarda espera, respeita o nosso livre-arbítrio, espera a gente pedir. Mas quando a gente pede, ele vem rapidinho. Mais rapidinho do que Narcisa aí. Que Narcisa levou 20 minutos, né? Como ele está sempre junto de nós, o socorro é imediato. Outro pedaço que eu amei foi a referência ao contato com a natureza. Eu não sei a Ana eu sei que tem muito contato com a natureza, mas nós aqui em São Paulo, nessa floresta de concreto, a gente acaba se acomodando e ficando mais dentro de casa. Fica feliz, porque a gente faz o que a gente gosta, né? A gente lê, a gente estuda, a gente toma banho, a gente faz comida, enfim. Mas é a proporção de viver fechado dentro de casa e de contato com a natureza é muito grande, é muito desproporcional, né? Então, é outra coisa que a gente precisa colocar na pauta da nossa vida. Pode ser um jardim singelo, pode ser um parquezinho singelo perto da nossa casa. Eu estou falando de São Paulo, né, gente? Mas e olhar aquele verde todo, tem gente que gosta de abraçar a árvore, é muito válido, né? Essa energia da natureza faz muito bem para a gente, né? E para encerrar meus comentários, para não me alongar muito, outro pedaço que mexeu muito comigo foi a frase: o único desventurado na obra divina é o espírito imprevidente que se condenou às trevas da maldade. Toda vez que eu vivo de uma forma inconsciente, que eu não busco o melhor, que eu não me esforço por fazer e conquistar, captar o melhor, eu estou fazendo mal para mim mesmo. E quando eu faço mal para mim mesmo, eu estou fazendo mal para quem convive comigo também, né? E esse hábito de tomar água, de fazer prece, de contato com a natureza, e, enfim, tudo isso que a gente comentou aqui, é medicação natural que a misericórdia de Deus coloca ao nosso alcance, né? E encerrando mesmo agora, é o parágrafo, quando André Luiz fala que depois que ele amou e ajudou a Zélia o marido, que ele sentiu romperem as correntes da possessividade, né, do egoísmo. Como é que é? Reconhecia eu mesmo que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido dentro de mim. Então, uma vez que a gente sabe, que a gente conhece a força do amor, a gente tem o compromisso com a gente mesmo e com Deus, é claro, por causa da lei, né? De evitar sempre qualquer forma de desamor. Eu não preciso dizer para vocês o que é desamor, mas, enfim, é sempre bom a gente trazer ao consciente, né? É a impaciência, a intolerância, é o preconceito, é o egoísmo, é o orgulho, é eu achar que eu sou melhor do que o outro. Enfim, sempre aquele momento em que a gente faz para o outro aquilo que a gente não gostaria que nos fizessem, né? Então, que os benfeitores amigos nesse instante abençoem a sementinha de amor que já existe em nós para que nós saibamos amar sempre, amar cada vez mais. Então, assim,
Nós vamos agradecendo. Noeli não quer falar o que sentiu para a gente? Está tão caladinha, Noeli. Olha, eu só tenho que agradecer, né, as palavras do André Luiz e, e a Ana repassa muito bem isso, a dona Lúcia também. E, e eu até ri aqui, sabe, a dona Lúcia, porque eu adoro abraçar árvores, né? E, Ah, e eu gostei dessa parte, assim, da natureza. E, enfim, resumindo, a aula de hoje estava excelente. muito bom. Né? O Boa, estudo de hoje, assim, e eu tenho muita gratidão pela Ana e pela Dona Lúcia, porque eh, o André Luiz é sempre o André Luiz, né? A gente sempre pode ler 10 vezes o livro, que sempre tem alguma novidade, uma coisa boa para aprender. E vocês são abelhinhas que estão voando por aí, deixando coisas boas. É isso. Um abraço, Ana. Gratidão, gratidão, Dona Lúcia. Obrigada, Noeli. Obrigada por ter ficado com a gente esse ano todo, estudando, né? O acaso não existe, é um trabalho em grupo. E, e aí a gente vai agradecendo a equipe de André Luiz, de Emmanuel, por todas essas bênçãos invisíveis que nós recebemos. Pedindo que todo esse conhecimento que foi dividido conosco não seja em vão, que ele possa despertar na nossa consciência o desejo de amar mais, colocar mais boa vontade em tudo aquilo que fazemos, por onde vamos. Que nós possamos, Senhor, ser instrumentos do teu amor, em benefício do nosso próximo, mais próximo. Nós vamos encerrando esse livro com um sentimento de muita gratidão por essa oportunidade de crescimento, de aprendizado. Obrigada, Mestre. Obrigada, Pai. Abençoa o nosso grupo, abençoa os nossos lares, enche as nossas casas de amor e de luz, para que teus mensageiros possam estar assim, sempre pertinho de nós, nos inspirando, nos chamando a atenção e nos ajudando nas nossas lutas do dia a dia. Graças a Deus. Muito obrigada. você pensou a respeito